Meu Deus. Vem cá. É você. Dá tchau pra mim. Ele disfarçando, vem cá. Vem cá, um voluntário. Rapidinho, rapidinho. Carol, se você me manda. Qualquer um. Aí, o voluntário. Aí, o voluntário. Meus queridos, eu vou falar uma coisa que parece banal, mas parece simples, banal, mas não é. Não é. Eu aprendi uma coisa que eu aprendi com um professor meu. Ele diz o seguinte: muitas vezes a gente vai precisar explicar aquilo que é óbvio. Tá? O que é a Bíblia? Às vezes é difícil conceituar. O que é a Bíblia? Todo mundo está com a Bíblia na mão. O que é a Bíblia? É esse negócio aqui que está na minha mão, não é? Mas às vezes a gente tem dificuldade para explicar isso. E na nossa vida pastoral, às vezes a gente vai precisar explicar o que é óbvio para a gente. Porque às vezes aquilo que é óbvio para você, aquilo que já faz tão parte da sua vida, às vezes é uma coisa que é novidade para o irmão. Amém? Joelho, imagina que você está explicando para uma criança, seu filho. Primeiro, ele já explicou alguma vez o que era a Bíblia? E o que você explicou para ele de maneira bem simples? Porque ele precisa dar livro. Para a vida dele, porque ele precisa dar livro. Ele precisa da educação do pai e da mãe, mas tudo, o auxílio da vida dele, está ali na palavra de Deus. É tudo que ele precisa. Quer ver um exemplo? Quem lê a Bíblia hoje? Quem quer a Bíblia em casa? Então está tudo errado. Né? Então está tudo errado. Se a gente precisa da nossa espada, a gente precisa do nosso almanac. A Bíblia, para a vida do cristão, tem que ser igual arroz e feijão. Você tem que ter todo dia. Todo mundo come arroz e feijão todo dia aqui no bom? A maioria, né? Quando os estados sanduíche. Mas a Bíblia precisa ser igual arroz e feijão. Todo dia. Obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, então a Bíblia, a palavra de Deus. Meus queridos, vamos começar a trabalhar agora, todo mundo com a Bíblia na mão, tá? Nós vamos ver um pouquinho a respeito de como ler as citações da Bíblia, tá? Vamos começar com algumas citações bem simples e vamos passando para algumas representações um pouco mais complicadas. Aqui, meus queridos, a gente consegue ver que está bem simplesinho, não tá? João? 10. É João ou é João? Por que é João? Eu falei já, João, eu faço para vocês. Tá, essa citação a gente vai ler assim: Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Tá? Evangelho de João, tem carta de São João, né? Beleza, essa é fácil, né? Tranquilo? Beleza. Meus queridos, aí tem alguns símbolos gráficos que a gente vai usar para a gente representar. Pode copiar. Está esperando? A vírgula, meus queridos, vai servir para a gente separar o capítulo do versículo. Sempre que você for escrever o capítulo e o versículo, você vai separar com a vírgula. Por exemplo, onde você mora? Eu moro na rua Azul, número 20. Então você vai escrever Azul, vírgula 20, não é isso? Na Bíblia é a mesma coisa, capítulo, vírgula, o versículo. Fácil demais, não é? O ponto, a gente vai pular. O ponto é um pulo. Então, por exemplo, temos aqui esse exemplo aqui de representação. João, capítulo 1, João 1,3.9. Tá? Então, o 1 é o capítulo, vírgula, para separar o que está depois da vírgula é só o versículo. 3.9 significa que eu vou ler o versículo 3
e vou ler o versículo 9. Pulei, beleza? Eu vou correr um pouquinho, isso aqui é uma ideia de ligação. Pensa que o traço é uma ponte, tá? É uma ponte o traço. Então, aqui no nosso exemplo, eu estou indo do versículo 20 até o versículo 26. Amém? Tranquilo? Até agora está muito fácil, não é? Ali embaixo eu coloquei um outro exemplo que é o seguinte, tá? João 17,20. Peraí. Tá. Ó, Evangelho de João, do capítulo 17, versículo 20, até o capítulo 18, versículo 12. Ficou confuso? Ficou ou não? Ficou. Tem uns que sim, tem uns que falou que não. Então, beleza. Então, vamos lá. Pense no seguinte, pensem comigo. O traço é ligação, é uma ponte, beleza? Significa que eu vou de um lugar até outro lugar, amém? Tranquilo? Então, beleza, não criamos pânico. Aí o que acontece? Eu tenho lá o 20, eu poderia, gente, ter aqui o seguinte: eu poderia ter o versículo 20 até algum outro versículo. Eu poderia ter aqui, por exemplo, o 20 até o versículo 27, até o versículo 30, alguma outra coisa, e não ter o restante. Ó. Imagina que eu não tenho esse restante aqui. Imagina que esse 18 é um 28. Tranquilo, né? Imagina, usem a imaginação de vocês. Imagina que o 18 é um 28. Então seria João 17, do 20 ao 28. Tranquilo? Beleza. Agora, quando eu mostro aqui para você, sempre quando você vê a vírgula ela vai representar o quê? Qual a função da vírgula? Capítulo do versículo. A vírgula separa capítulo do versículo. Beleza? Vírgula separa capítulo do versículo. Se eu tenho uma vírgula, logo eu tenho à esquerda da vírgula capítulo, direita da vírgula tem versículo. Beleza? Amém ou não? Amém. Vejo umas carinhas ponto de interrogação. Mas amém. Mas é isso mesmo, é tranquilo. Preocupa não, que tem outros muito mais difíceis. Gente, ponto e vírgula é um pouco mais fácil, de repente, de entender, apesar de não fazer a mesma função. Porque o ponto e a vírgula, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o nome do livro. Hã? Porque eu balancei? Desculpa, eu não entendi, vou continuar. Vou fingir que vocês não viram. Tá? Então eu tenho o capítulo e depois da vírgula eu tenho versículo. Só que aqui eu não quero continuar no mesmo capítulo 1. Eu quero passar para um outro versículo que é o 16. Então eu vou colocar ponto e vírgula para me separar. Então eu tenho João, capítulo 1, versículo 5, capítulo 16, versículo 14. Tranquilo? Então tá bom. Tem alguns erros de grafia e de texto aí que vocês ignoram. Vamos outro exemplo, tá? Olha só na citação para a gente não perder tempo, senão vocês leem e eu não presto atenção no que eu estou explicando, vocês se perdem. Beleza? Eu estou trocando vocês, né? Eu ia trazer aquele negocinho, mas eu esqueci. Eu tenho uma bonitinha até. Ó, então eu tenho aqui João, capítulo 1, versículo 5. E alguém lê essa outra passagem para mim? Eu esqueci. O que é MT?
Mateus. Mateus, vocês são demais. Qual capítulo? Versículo 22. Bom demais. Já nem está explicando isso. Esse aqui, gente, é um pouco mais difícil de ver e às vezes o pessoal confunde. Tem um S e tem dois S. Alguém já viu isso? Ah, sei não. O S vai significar, gente, o primeiro versículo imediatamente depois do primeiro versículo indicado. Por exemplo, eu tenho ali João capítulo 1, versículo 5, S. Um S só significa que é o versículo 6. É o primeiro depois. É o primeiro em seguida. Amém?